Eu vou falar sobre o tema, né, que nós vamos conversar. Nós vamos falar hoje sobre o chamado da sua vida. Você vai dizer assim, não, a gente não vai falar só sobre o chamado, não. Eu queria falar sobre o chamado da sua vida. Eu sei que, aos primeiros olhos pode parecer um pouco invasivo, né? Falar sobre sua vida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele fará essa obra nessa palavra hoje. João capítulo 1, verso 35. Lion, localizamos, amém? Então vamos lá, João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Olha, só abrir um parênteses aí, nós estamos falando aí de João o Batista, né? Aquele que teve o grande comissionamento, né? O grande chamado da parte do Senhor para preparar os caminhos para a vinda de Jesus, né? Quando você vai lá no livro de Isaías, capítulo acho que 42 ou 45, você consegue ver que a palavra de Deus diz que os montes seriam aplanados, né? Os vales eles subiriam. E ele faz uma declaração muito clara daquele que viria para anunciar, né, a vinda de Cristo. E quando nós lemos a palavra, eu falo sempre sobre a necessidade de busca, né, de você pedir realmente a direção do Espírito Santo, porque quando você olha e você se depara com essa palavra de Isaías, você pode pensar num primeiro momento que é tão somente um milagre que vai acontecer, né? Ou seja, né, os montes de repente eles vão se aplanar, né? Vão como se fosse submergir literalmente, né? Deixar reto. Você consegue olhar para os vales e ver que os vales vão subir, vão se nivelar. E talvez para a nossa realidade aqui hoje, né? Eu acho que nenhum de nós é de uma região montanhosa, assim, né? Que tem muita montanha. Alguém aqui? Muitos vales, montanha grande, Rio de Janeiro, ninguém, não é? Só que quando você se depara com esse tipo de relevo, você consegue ver talvez a magnitude do que isso represente. Né? Você para assim, não, seria um milagre, né? Ou seja, ia mudar somente a natureza das coisas. E não é isso. Significa dizer o seguinte, que viria alguém que encurtaria, né? Deixaria mais fácil o caminho e o acesso para Deus. Você consegue compreender isso? Porque quando a gente fala sobre montes, né, naqueles tempos era um povo muito peregrino, né, um povo que viajava e essas viagens elas levavam dias e eram viagens muitas vezes que envolviam muito sacrifício, né, significava muitas vezes subir, né, com muito esmero, né, com muita determinação, muito cansaço, e às vezes descer a vales, ou seja, você acabava de subir uma montanha e depois você tinha que descer para poder passar por um caminho. Então, hoje, irmãos, quando nós, como homens e mulheres de Deus, nós vamos falar do Senhor, algo que o Espírito Santo ele planta em nossos corações geralmente são os exemplos, né? Então esse exemplo dos vales para a gente hoje seria mais ou menos assim, né? Falar, olha, vai vir um homem que vai trazer assim um carrão, né, daqueles bem confortável para te botar dentro, para te levar mais rápido. Seria mais ou menos isso. Se a palavra fosse escrita hoje nos nossos dias, talvez ela trouxesse, vou dizer assim, esse exemplo. Ou seja, não é que vai encurtar o teu caminho, o caminho ele vai permanecer o mesmo. A grande diferença é o acesso que você vai ter até o seu destino. Então isso que essa palavra fala. Então esse homem anunciado lá em Isaías é o João, né? Aquele que veio para batizar Jesus. Então vamos lá, verso 37. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Ou seja, João, né, o Batista, ele aponta e fala, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Então aqueles discípulos de João, eles largam João Batista e começam a seguir Jesus. Voltando-se, verso 38, voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Vieram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, ou seja, achamos o Cristo, né? Seu irmão, achamos o Messias, verso 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e lhe disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse,
achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Vamos ler só até aí. E hoje, irmãos, o que eu queria falar com vocês é sobre o chamado da sua vida, né? Quando nós olhamos ali para a segunda carta de Paulo a Timóteo, você consegue ver que Paulo, ele chegou ao momento, disciplinando a igreja, ele fala assim: olha só, vamos organizar esse negócio, né? Nós vamos estabelecer aqui que existem 5 ministérios, né, para a edificação da igreja de Cristo. Aí ele fala dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas e dos pastores. E o que eu queria falar com vocês hoje, irmãos, é que na verdade seria uma pergunta, né? Se de repente hoje, né, nós tivéssemos aqui uma mesa, uma cadeira e você tivesse uma folha com uma caneta na sua mão, eu perguntasse assim: olha, vem cá, qual é o chamado da sua vida? Qual é o chamado da sua vida? O que será que você iria escrever nessa folha de papel? Quais seriam, eu queria que você refletisse nesses vastos 5 segundos, né? Qual seria, né, a frase que você escreveria, ou de repente a história que você contaria sobre o chamado da tua vida? Pergunto para você assim, quando a gente fala sobre o chamado, a gente fala assim: olha, existe o nosso Deus, né, o Criador de todas as coisas. E um dia ele decidiu assim: eu vou mandar a Aline, né? A Aline vai para o mundo, aí vou criar a Aline. E ela veio para essa terra. E Deus estabeleceu um propósito para ela e falou assim: Aline, tu vai para isso. Aí pergunta assim, né, de repente se desse um papel em branco na tua vida, né, Aline? Anota aí, filhote, qual é o chamado da tua vida? O que será que você escreveria hoje? Será que você escreveria hoje o que você talvez tivesse escrito há 3 anos atrás, há 5 anos atrás? Será que nesse tempo, né, que de repente você um dia se converteu, você confessou Jesus, você começou a ter experiências reais, né, com Deus, e de repente algo queimou no teu coração? Porque, irmãos, eu recordo piamente, né, quando, pelo menos dentro da minha casa foi assim, né, eu fui o primeiro convertido de todas as gerações, todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? Eu não tinha nenhum amigo, ninguém que fosse crente, né? Como a gente fala. E para mim foi muito diferente, porque quando eu me deparei com aquela verdade, né, aquela alegria palpitou no meu coração, eu falei: rapaz, todo mundo vem, né? Eu vou falar sobre, caramba, as coisas que Deus tem feito, e eu tenho certeza que, né, essa alegria, esse amor que eu sinto hoje, quando eu falar para as pessoas, elas vão se contagiar, elas vão vir, porque não tem nada melhor daquilo que eu sinto. E dos meus amigos, irmãos, sabe quantos se converteram? De todos aqueles que eu falei das coisas que eu estava vivendo, chutem aí. Nenhum, meu irmão. Entendeu? Aí nesse momento você para pensar assim, eu falo: não, cara, eu já estou lendo a Bíblia fala um negócio que é meio diferente, né? Fala sobre o chamado para a vida do homem, que maravilha. E eu falo: poxa, e qual é o meu? Já sei que eu não é evangelista, né? Porque eu falo de Deus para todo mundo, ninguém acredita em mim, né? Só que, irmãos, quando você começa a se deparar com uma verdade, e eu tenho certeza que cada um de nós hoje tem uma verdade dentro do coração. Cada um de nós tem uma verdade. Eu falo aqui das coisas espirituais, das coisas do reino, com certeza. Mas, ainda que não seja espiritual, ainda que seja natural, você tem certeza dentro do seu coração hoje. E sobre essa certeza, de repente, se alguém te questionar sobre algo que você tem certeza, é natural da nossa parte nós contra-argumentarmos, né? Alguém fala para você e fala assim: não, tu não mora nessa casa, né? Chega lá na tua casa, velho, alguém bate na porta e fala: pô, cheguei. Aí tu fala: pô, não te conheço. Fala: não, eu moro aqui. Tu: não, querido, aqui não, aqui você não mora. Por quê? Não tenho certeza, eu moro aqui todo dia. Ou seja, você vai contra-argumentar isso. E irmãos, eu estou dando esse raciocínio bem superficial, porque essa foi a verdade que começou a permear meu coração todos os dias.
Todos os dias essa verdade permeava o meu coração. Isso fez com que muitas vezes, né, eu continuei, né, frequentando os mesmos lugares que eu frequentava antes, pelo menos no início, foi assim. Isso fez com que muitas vezes eu tivesse certeza e conseguisse olhar para o lado e falar, não, cara, para mim tem que ser diferente. Eu sempre falo aqui de um futebol, né? Sempre já dei esse testemunho aqui várias vezes sobre o futebol. Que eu comecei na expectativa de que, né, começou a ter até uma oração. Eu falei, rapaz, mover de Deus. E chegava com o meu líder na época, o Rafael Racoei, falava assim, Racoei, todo mundo vai se converter ali, mesmo. São 23 homens, eu acho, né? 23 homens, 23 famílias, meu irmão. Vamos ganhar isso. Meu irmão, glória a Deus, querido. Aí até que eu levei o Rafael lá, né? O Pimpe, sim. Rapaz, o Rafael chegou na frente, quando ele olhou, ele nem entrou, né? Ele foi embora. Aí depois liguei para ele e falei, rapaz, por que tu foi embora? Ele falei, queridão, não sei, para mim ainda está muito pesado para mim, entendeu? Muito pesado. Muito pesado para mim. E assim, irmãos, infelizmente nenhum daqueles homens confessaram a Cristo. Quando começou a ter oração, que eu imaginava que as coisas iam fluir, realmente, depois passou um tempo, eu consegui ver que aquele lugar não era o lugar que Deus tinha levantado para eu estar lá. E a gente tem que ter muita certeza disso, sabe? Às vezes a gente se mete em batalhas que não são as batalhas que Deus designou para a nossa vida, entendeu? E aquela batalha ela não era para a minha vida, eu tenho certeza disso. A minha esposa já tinha me alertado, meu líder já tinha me alertado. E eu precisei passar por uma experiência muito ruim, né, que foi um vou dizer assim, dos amigos lá que estavam lá na benção. Um outro homem levou uma filha, 12 para 14 anos, e quando eu entrei numa loja de conveniência depois do futebol, quando eu saí, eles estavam falando da garotinha, né? 12 para 14 anos, mais ou menos, não sei a idade da moça, que eu conheci aquele dia também. E quando eu cheguei, né, que eu me deparei com aquela situação, eu me assustei, falei, pô, mas tá falando a filha do fulano, né? Aí falou, tu viu o quê, rapaz? Filha do cara, meu irmão. Aí, sério? É filha do cara, é filha dele, meu irmão. Aí falou, sim, mas se não for eu, vai ser outro. E o cara era amigo de infância dele, né? Então aquilo me assustou. Aí foi aquele momento que eu tive a verdade e falei, caramba, isso aqui não é para mim, cara, não é para mim. E eu nunca mais fui lá. Só que quando eu falo sobre chamado, todo chamado ele envolve o plano de Deus, né? E nessa época, mesmo eu falando das coisas de Deus, você conheceram o Jefferson, né? A maioria das pessoas aqui conheceram o Jefferson. E mesmo falando sobre as coisas que são do Senhor, né? Levei o Jefferson um dia. Era amigo de infância, né? Tinha mudado para Manaus, aí ele foi lá, comecei pro futebol. Aí quando eu tive esse estresse, eu me afastei. Pá. E o Jefferson nessa época estava enfermo lá, e então a minha saída não coincidiu com a estada dele, né? Estava umas semanas fora. Quando ele voltou, ele não me encontrou, ele me ligou. Fala, Renzo, beleza, o que aconteceu? A gente conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, rapaz, já falei para 22, vou falar para o 23º que não estava lá, né? Meu irmão, eu me converti, cara. Aí ficou silêncio do outro lado da linha, né? Ficou assim, não, beleza, meu irmão. E aí? Eu falei, não, cara, tem outro futebol na igreja, se tu quiser eu te levo lá. Eu conversei com ele. E ele falou, quando ele desligou o telefone, ele olhou para a mulher dele e falou, cara, o Renzo tá doido. Entendeu? Essas foram as palavras dele, o Renzo tá doido. O Renzo ficou doido. Porque bicho converteu, bicho é maluco. Rapaz, não sabe nem o que é isso. E começou e tá, conversa vai, conversa vem. Irmãos, para resumir, o Jefferson foi o homem que foi alcançado sem eu pregar para ele. Entendeu? Lá um dia, ele foi numa bola na igreja, eu convidei ele para ir para o culto, ouvi a palavra e se converteu. Ou seja, daqueles 23, o único que se converteu foi para que eu não preguei. Entendeu? Então eu olhava para aquela situação e falava assim, cara, o meu chamado eu já sei, não é evangelizar ninguém, cara. Vai ter que ter outro chamado aí para a minha vida. Só que, irmãos, os anos foram passando, né? E eu falo assim, às vezes a imaturidade, ela tira dos nossos corações sonhos que são da parte do Senhor, sabe? Ela tira dos nossos corações sonhos que são da parte do Senhor. A imaturidade. A gente às vezes não busca o suficiente. Né? Às vezes a gente não centra naquilo que Deus quer realmente para a nossa vida, a gente não investe naquilo. Né? Eu falo assim, irmãos, com a sinceridade, eu queria que você fosse muito sincero nesse momento. Você não precisa levantar a mão, você não precisa responder, só refletir. Você crê que é um chamado de Deus para a tua vida? Você crê que é um chamado de Deus para a tua vida? Aí você fala assim, caramba, cara, eu creio. Eu falo, beleza, cara, dá um chamado de Deus para a minha vida. Uau! O que você tem investido para esse chamado, meus irmãos? Entendeu? Acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer, né? O que a gente tem investido para isso? O que é que nós temos investido para isso? E eu queria falar sobre isso hoje, o chamado à sua vida.
Primeiro, né, quando a gente olha nessa palavra, a gente consegue ver dois homens, né, André e o outro provavelmente João. Homens que estavam caminhando há um tempo já com João Batista, né? E como é que funciona para alguém discipular uma pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Um dia você se depara com alguém, aí você fala, poxa, uau, essa pessoa ela tem algo de atraente, né? Tem algo que eu quero para a minha vida. E você chega junto dela e você começa a trocar ensinamentos, começa a crescer espiritualmente, né? A pessoa ela te leva realmente, e louvado seja o Senhor, que seja uma pessoa realmente que tem intimidade com Deus, ela começa a te trazer mais para perto. E um dia você pode olhar e olhando a Bíblia e falar assim, poxa, eu sou um discípulo, né? Eu escolhi seguir essa pessoa e ela me ensina e eu sei que eu tenho recebido de Deus. E louvado seja Deus e desejo isso para a sua vida. Só que esses homens, eles tinham vivido isso com João Batista. Eles tinham vivido exatamente isso com João Batista. Só que chegou um momento que aquele homem que os liderava, ele falou, olha, sabe aquele que eu anuncio? Aquele que eu falo para vocês que um dia virá é aquele bem ali, aquele que está andando. Esse daí é o Cordeiro de Deus. Eu imagino até que ele deve ter apontado, assim. Aí, o que é que aqueles dois homens fazem? Eles ficam com João Batista e falam, João, bora chegar lá junto dele. Não, querido. Eles já tinham a certeza que existia um Salvador. Eles tinham a certeza que viria um Salvador. Então, o que é que eles fazem? Eles abandonam aquele homem. Eles saem do lado daquele homem que provavelmente ensinou muitas das coisas de Deus que eles criam naquele momento. E vão com foco em quem? Com foco em Jesus. E se tornam discípulos de Jesus. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade do que isso representa, mas nós temos que ter essa maturidade na vida, sabe? Hoje, talvez um dos grandes problemas de liderança dentro da igreja sejam esses. A gente se apega demais às pessoas. A gente se apega demais às pessoas. Entendeu? E você pensa muitas vezes que você é proprietário, né? Que é propriedade sua. E você não deixa com que aquela pessoa possa voar. Às vezes tem um outro objetivo, tem um chamado para a vida dela que é diferente do teu. E nós vamos falar aqui sobre chamados diferentes também. E você faz com que aquela pessoa fique refém. Você não quer de jeito nenhum que ela saia debaixo do lugar que você ensinou, que você cuidou. E você não quer que ela saia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se um dia, né, vocês se encontrarem nessa situação, talvez você não esteja fazendo um discípulo, você esteja fazendo refém. São coisas totalmente diferentes. Então a gente tem que sempre, e eu falo sempre isso, né? A gente tem que sempre, quando nós formos ensinar, quando nós formos pregar, é pegar os olhos das pessoas e apontar para a cruz. É falar que o exemplo que elas têm que seguir é Jesus. Hoje, irmãos, eu falo sobre isso, né? Eu olho na palavra, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou que baita responsabilidade daquele homem cheio do Espírito Santo, que baita responsabilidade. Meu irmão, que Deus te abençoe, eu estava quase pedindo, olha, agora você foi, está aí teu propósito, meu irmão, de hoje foi esse. Só tomar um pouquinho aqui, estava demais, mano. Então, quando a gente olha para esse homem, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, eu falo para vocês, eu quero muito de Deus, mas eu quero muito de Deus, Deus sabe. Eu quero muito de Deus. Quero muito de Deus, eu me esforço. E a palavra correta é essa. Todo dia você vai orar, e você ora, né? É um prazer, você acorda, não, querido? Não. Você vai orar, imagina, você bota o louvor e se arrepia? Não. Aí quando às vezes você vai ler, tudo que você lê, você entende? Não é assim. Porque o primeiro foco, irmãos, que eu sempre tento tirar, é que vocês tiram os olhos disso daqui, ó. Entendeu? Que você, de repente, olhe para alguém e a pessoa está pregando, ela é só um vetor, cara. Ela é só um canal. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Você entende isso? Hoje eu falo para vocês assim, meu irmão, tenta me imitar, velho. Entendeu? Tenta me imitar. Eu tento imitar Cristo. Entendeu? Mas hoje, eu vou dizer assim, conhecendo todas as minhas dificuldades, eu falo para vocês assim, irmãos, voltem os olhos para o Senhor, meu irmão. Voltem os olhos para o Senhor. Que, meu Deus, Deus sabe, eu sou tão falho ainda, meus irmãos. Tão falho, mas muito falho. Se tiverem qualquer dúvida, vai ser uma senhorinha daí que está igual aquela criança vestida hoje, não sei se combinaram. Pode perguntar para ela das minhas falhas. Mas eu falo para vocês, vontade no meu coração não me falta. Aí se você quiser aprender sobre vontade, vem comigo, querido, que a gente vai caminhar junto, a gente vai crescer junto. Aí isso eu dou certeza para vocês. Faltar vontade no meu coração não me falta. Então,
que nós vemos desses dois homens, irmãos, é que eles conseguiram ter a maturidade e tamanha a eficiência do ministério de João o Batista, que ele conseguiu ensinar para aqueles homens a necessidade de seguir a Jesus. Então, quando eles tiveram a oportunidade, eles olharam para Cristo. Opa, é bem aqui, querido, é Cristo. Eles conseguiram reconhecer, falaram, realmente, se cumpriu nele e seguiram a Jesus. Então, hoje eu falo para vocês, irmãos, não percam a oportunidade de seguir a Cristo. Não percam a oportunidade de seguir a Jesus. Não percam a oportunidade, e hoje eu vou lançar um desafio, vou falar mais sobre esse desafio final, que é o desafio 15 minutos. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso na célula. Não percam essa oportunidade de experimentar algo diferente. Não percam essa oportunidade. E o que eu acho incrível nessa palavra, né, é que eles, quando João aponta, né, para Jesus e fala, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Aqueles homens vão, né, atrás de Jesus e falam assim, o senhor está onde? Ele fala, pô, vem comigo que eu vou mostrar onde que vocês estão. E a palavra de Deus diz que aqueles caras ficaram na casa de Jesus durante um tempo, né? Durante aquele dia. Aí surge ali a primeira célula. Eu estava pensando lá em casa. Falei, rapaz, a primeira célula foi muito top, meu irmão, foi com Jesus. Ele foi a primeira célula. Aí você fala assim, poxa, e hoje? Meu irmão, a primeira célula, ele continua lá presente. Porque hoje os nossos olhos não são só pelo aquilo que a gente toca. Entendeu? A gente não pode se mover somente por aquilo que a gente sente. A gente tem que caminhar por fé. A gente tem que caminhar por aquilo que a gente acredita. É diferente. Um dia eu vi um homem falar assim, não, fé é você dar um passo no escuro. A gente falou sobre isso na célula. Não, fé é você dar um passo no escuro, como se fosse um passo de incerteza, sabe? É você arriscar. E eu falo, não, está totalmente errado, essa visão está errada. Fé não é um passo no escuro. Fé é, ainda que você não veja, você fechar os olhos, dar um passo na certeza de onde você vai pisar. Isso é fé. É você falar assim, eu não estou vendo aqui na frente, mas eu tenho certeza que tem um sustento para mim. E você dá um passo de fé. Isso aqui é fé. Amém, irmãos? Vocês estão muito calados hoje. Alan, tu fez aquele negócio, Alan? Cadê? Não fez não, né? Então, como segundo, primeiro, irmãos, representa, né, a visão da necessidade de nós abandonarmos o foco em homens para ter o foco em Jesus. A segunda, sobre o chamado da sua vida, representa o chamado não convencional de Jesus, como, por exemplo, ele fez com Filipe. Lembra que eu falei para vocês? Sempre você pode ler, inclusive na Bíblia, você vai conseguir perceber, né, os rabinos, eles sempre tinham discípulos. Mas como é que funcionava esse discípulo, né? Por meio dos pais, geralmente eram linhagens, mas geralmente eram homens que não eram chamados. Eram homens que viam aquela linha rabínica de entendimento, de ensinamento de Deus e se chegavam perto e começavam a ser discípulos. Muitas vezes na escola de discípulo, dependendo da era. E sempre foi assim, inclusive em outras religiões também é assim. Só que para Filipe foi diferente. Ele foi chamado. Né? Se você vê na Bíblia, para Filipe foi diferente. Né? Ele recebeu um chamado da parte de Deus. Ele fala bem aqui, ó. Seguiram Jesus. Cadê? Voltando-se, vendo Jesus, os dois seguiam, perguntou-lhe. Cadê o de Filipe? Ele levou Jesus, olha e disse, você é Simão? Está aqui. Quando encontrou Filipe, verso 43, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Então, Filipe, eu vou dizer assim, ele inaugura, né, um outro tipo de discípulo, né, aquele discípulo que é chamado. E eu pergunto para vocês, nós estamos falando hoje sobre o chamado da sua vida. Qual o chamado que tem sido dado para a sua vida? Esse siga-me que foi anunciado há 2000 anos atrás, vou dizer assim, né, praticamente 2000 anos atrás, ele continua sendo anunciado hoje para você. Né? Jesus continua de braços abertos para você, dizendo assim, olha, me segue, vem comigo. Vem comigo, eu quero acrescentar algo na tua vida. Vem comigo que eu vou dizer a proporção exata, o motivo exato da tua existência. Ele continua chamando. Nós vamos ver que quando a gente fala sobre esse foco, né, de um chamado para a parte de Filipe, você pode ver que na sua vida você pode experimentar isso também. Pô, o Joshua está inspirado, né? Na sua vida você pode experimentar isso. E ali tu vai botar a culpa na criança, né, meu irmão? Estou sabendo já. Enfim, mas vamos deixar quieto. Então, na sua vida, irmãos, você pode também receber um chamado não convencional. Sabe, hoje eu falo para Deus assim, eu e a Carla, nós vivemos algo tão diferente, né? Algo que a gente não ouvia falar, algo que nós não vimos próximo de nós, mas nós recebemos um chamado diferente, sabe? O chamado para sair de uma terra para uma outra terra. Eu vou falar para vocês, irmãos, tem que ter muita fé, irmãos, para
né? Alguns deram esse passo também. Tem que ter muita fé, irmãos, para abandonar, né? Abandonar a parentela, abandonar, às vezes, trabalho, né? Uma perda financeira, o que é que seja. Tem que ter fé, irmãos, para isso. Você entende isso? Tem que ter fé, mas é como eu falei, aquele passo de fé. É o passo na certeza de onde você vai pisar. Então, para a tua vida também, quando eu falo sobre o chamado da tua vida, pode ser um chamado não convencional. Irmãos, sério, eu falo para vocês, eu falo assim, meramente como ensinamento. Como ensinamento. Eu poderia dar para vocês aqui N testemunhos sobre chamado. N testemunhos sobre sonhos, sobre pedir para repetir sonhos, sonhos se repetir, sobre ver Bíblia saindo debaixo do chão, fumaçar a Bíblia, pregar para alguém e falar para Jesus, não se converter. Eu falo, não, mas é para pregar para o fulano que ele vai se converter, você pregar para a pessoa se converter. Eu podia dar N exemplos para vocês. E talvez o chamado para a tua vida ainda assim seja diferente. Você consegue compreender isso? O chamado para a tua vida talvez seja diferente ainda. Talvez seja um chamado não convencional. Eu consegui crescer espiritualmente próximo de homens. Um deles, o apelido, né, vou colocar assim, é testemunho, por isso que eu vou falar, eu sei que está gravando. O apelido dele era 7 facadas, meu irmão. É sério. Um dos homens que eu convivi muito quando me converti era 7 facadas, o Everaldo. Foi um testemunho na igreja, isso. Lembra do Everaldo, né? Lembra do Everaldo? 7 facadas. Meu irmão, o homem tinha cicatriz, acho que não tinha atrás do olho só. De resto, era muita facada. O testemunho desse homem, ele se converteu após ele estar consumindo droga durante 3 dias. Né? E ele recebeu uma missão lá do traficante de matar uma pessoa. Ele falou, meu irmão, vou encurtar, vai dar trabalho, eu vou esperar o cara aqui, ele queria se drogar. O que é que ele fez? Ele tocou fogo na casa, fechou a casa, tocou fogo dentro. O cara, a mulher e os filhos, tudo lá dentro. Ele tocou fogo na casa, foi assim. Entendeu? Aí conseguiram sair, ninguém morreu, graças a Deus, né? Mas ele saiu de lá e passou, amanheceu se drogando e tal, passou na frente de uma igreja, não lembra como, chegou na frente, quando ele veio estava chorando, estava com o rosto no chão. E eu sempre orava para Deus e falava assim, caramba, esse cara tem testemunho, né, bicho? Ele chega numa situação dessa para falar, irmão, eu vou testemunhar minha conversão. E todo mundo vai ficar assim, né? Caramba, cara. E eu me droguei, não sei o quê, aconteceu isso, tal, e deu na minha vida, depois a partir dali aconteceu assim, minha família. Né? E eu olhava para a minha vida e via assim, tão sem sal, sabe? Então, meu testemunho, né? O dia de uma cela, meio que sem querer, eu falei, eu estou aqui para isso, eu queria só aprender, eu não queria me converter. Me puxaram para o meio, oraram na minha cabeça. E eu sem saber o que estava acontecendo. Até hoje eu não sei. O nosso amado Racoê, né, que orou. Até hoje eu não sei. Eu suspeito o que ele disse, mas não lembro de nada. Aí depois fui para o encontro, chegou no encontro, na hora, meu irmão, se você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui. Eu estava por ali, né, meio... Olhei para o lado, olhei para o outro e me questionei, será que eu já me converti, né? Não sabia. Aí falei, chamei o pastor Júlio é uma benção, né? Sabe que ele é super, tem muita paciência, né? Falei, pastor, deixa eu vir cá rapidinho, puxa, eu não... Não, meu irmão, então não sabe não, vai lá, meu irmão, vai lá, entrega a vida para Jesus lá. Aí eu fui lá, né? Falei, meu irmão, tô aqui, vai ser desse jeito, foi assim, esse é meu testemunho de conversão, entendeu? Bem-vindo ao meu testemunho de conversão. E eu falava para Deus sobre isso, falei, Senhor, eu não vivi nada diferente, assim, tão absurdo, pelo menos não naquele momento, né? Que eu pudesse testemunhar para alguém o testemunho de conversão, de um chamado de Deus, né? Como aconteceu com meus irmãos. E eu falo para vocês sobre o chamado não convencional, irmãos. Um dia numa oração, eu orando para Deus sobre isso, por que Ele não tinha me dado um testemunho tão impactante que eu pudesse testemunhar, que eu queria pregar para o mundo, né? E Ele falou assim, cara, você não precisou chegar no fundo do poço, como esses homens chegaram. Né? E aquilo que eu tanto anseiei de ter um testemunho impactante, eu agradeci para Deus. Entendeu? Eu comecei a agradecer para Ele. De falar assim, nossa Deus, eu te agradeço por quanto que o Senhor não permitiu com que eu experimentasse coisas muito piores do que eu já experimentava na época. Né? Meu testemunho de conversão é uma pós-separação, né, da Carla. A gente separou, ela conheceu Jesus, depois me apresentou, eu fui me convertir. Foi assim. Entendeu? Mas que você tenha no seu coração que de repente você, se comparando com outras pessoas, você pode entender que de repente não é um chamado da parte de Deus, entende? De repente não é um chamado, mas meu irmão, pode ser Deus batendo na tua porta, cara. Entendeu? Ele pode, assim como ele falou para Filipe, Jesus pode estar falando para você hoje, siga-me. Olha, eu quero que você faça isso. Eu preciso de você em tal lugar. E eu falo para você, não tema. Se você tiver medo, está com alguma dificuldade, procura a gente, fala comigo, fala com a Carla. Nós vamos orar junto, a gente abre um propósito, a gente jejua junto. A gente, eu tenho certeza para você, Deus vai direcionar, como já direcionou tanta gente. Amém, irmãos? Então, que você tenha no seu coração que você pode viver um chamado não convencional, você pode viver realmente um chamado de um propósito diferente. E eu queria
finalizar, né, falando sobre o chamado de Natanael, né, que Natanael provavelmente é Bartolomeu. Ele representa um abandono de visões antigas, né? Olha o que diz a palavra. Filipe encontrou Natanael e lhe disse... Outra coisa interessante, né? Nota que esses homens, eles encontram Jesus e saem pregando, né? André vai pregar para Pedro, e Pedro vai para Jesus e se converte. Filipe, né, vai e prega para Natanael. Né? E Natanael, as pessoas vão angariando, né? Vão angariando e vão chamando gente para próximo. Né? E nós hoje, se inaugura a igreja, né, nesse tempo, e hoje, né, nós como igreja, eu sempre falo sobre isso, irmãos, a gente não pode, pelo amor de Deus, nós não podemos permanecer calados, sabe? A gente não pode estar calado, cara. A gente não pode permanecer calado. Onde não há a voz de Deus, outras vozes são levantadas. Tenha essa certeza no seu coração. Onde não há a voz de Deus, outras vozes são levantadas. Outras vozes são levantadas. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Eu não vou de jeito nenhum, em nome de Jesus, nunca, eu sou contra isso. Não vou utilizar esse lugar como um palanque político, sabe? Eu creio que não cabe. É uma visão da minha parte, eu creio que não cabe. Mas que você tenha muita sabedoria, que você busque muito em Deus sobre aquelas pessoas que você quer que te governe. Entendeu? Busque em Deus sobre isso, a pessoa que você quer que seja seu governante. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Tempos bem diferentes. Um tempo... pandemia, pós-pandemia. Eu creio que pós-pandemia, mas agora parece que deu uma apertada, né? Eu acho que até eu peguei Covid naquele dia, não sei. Entendeu? Mas eu tô vendo, né, na agência, ela sair de férias, o pessoal, às vezes outro um guerreiro da baixa, né? Guerreiro que chama lá, né? Às vezes outro um guerreiro da baixa. Eu falo, rapaz, o negócio voltou meio com força, tinha meio abandonado, né? Mas que você tenha muito ávido isso no seu coração, sabe? Ore porque nós vamos nos deparar com uma eleição bem, bem intensa aí. Então ele fala assim, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, meu irmão, venha e veja. Então, esse chamado de Natanael, ele representa o abandono de visões antigas, né, de crenças que muitas vezes nos paralisam, nos impedem com que nós venhamos a viver realmente algo diferente. Sabe, eu sempre falo sobre isso, né? Tem coisas que Deus vai ministrar ao meu coração e que eu não posso de jeito nenhum chegar aqui e colocar como lei para uma igreja, para um ministério, entendeu? São dificuldades que eu tenho, às vezes, para a minha vida, que de repente é uma dificuldade bem resolvida na sua vida, né? De repente você nunca teve problema com isso. Aí eu chego aqui e falo, olha, meu irmão, porque tem não sei o que, isso daqui você não pode fazer isso, você não pode. Entendeu? Aí é isso que a gente faz, a gente se comporta igual lá o povo de Deus, lá, né? O povo de Israel, no Antigo Testamento, né? Que acabou fazendo 613 leis sobre isso. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai colocar umas 1000 leis, né, no dia de hoje, que nós temos muito mais variedade de conhecimento do que aquele povo tinha naquela época. Então, quando você olha Natanael se permitindo experimentar, né, um encontro com Jesus, vendo que lá de Nazaré não podia vir algo bom, era o que ele pensava, né? Eu vou dizer assim, veio algo fundamental, né, algo que transformou a vida dele, transformou a nossa vida e continua transformando a vida de tanta gente. Então, que você tenha o coração aberto para novas experiências. Tenha o coração aberto para novas experiências. Nós estávamos em Manaus e um dia conheci um homem que foi comprar uma moto, né? Quando eu comprei a moto de um homem crente. Aí ele falou, rapaz, eu sou pastor. Eu falei, é mesmo? Aí foi, rapaz, que bacana, cara. Como é que é? Eu prego aqui em cima, na laje. Aí eu falei, mas tem uma igreja? Ele falou, não, cara, eu prego, mas eu sou pastor. Eu prego aqui em cima na laje do meu comércio, bem aqui em cima. Vem aí, não quer levar uma palavra? Eu falei, rapaz, não quero não. Não, mas vem aí, sério, vem conhecer. Eu falei, tá bom. Aí nessa época, a gente era líder de célula. Aí fui comentar os dois abençoados aqui. Não, a gente vai lá. Vocês foram juntos, não foi esse dia? Não, a gente vai lá. Eu falei, não, rapaz, não vou não sei nem como é que é. Não, a gente vai, de bater o pé, a gente vai, tá, então bora. Aí fomos lá, irmãos. Aí chegou lá no dia, não sabia como é que era, não, vamos, sobe aí. Botaram a escada, né? Black. Eu olhando assim, eu falei, amor, sobe que eu vou ficar aqui embaixo. Aquela escada de madeira, se cair, pelo menos eu te aparo, né? Aí fiquei lá embaixo, a Carla conseguiu subir. A Carla, assim, ela tem uma destreza para essas coisas rústicas, né? Meu irmão, só você vendo. Nossa, né? É uma destreza, toca na escada, parece que... Falei, vai cair, não é possível assim. Aí fiquei lá embaixo, ela não caiu, ela subiu. Beleza, subiu. Vamos pregar, vai. Tá, não sei o quê. Clima de chuva, querido. Subi lá na laje. Quando eu subi, meu irmão, comecei a olhar, meu irmão, fio desencapado, descascado. Eu falei, meu irmão, se chover aqui, vai todo mundo para a glória, né? Porque vai dar curto aqui, sei lá. E fiquei olhando e passando por cima do fio, vergalhão apontado. Falei, meu irmão, quando for orar de olho fechado, não vai ficar andando como tu gosta, não, que vai se furar aí. Mas, irmãos, o que é que eu falo para vocês?
Foi uma bênção. Cara, que experiência. Eu vou falar para vocês que experiência. O homem começou a adorar. Como é que funcionava? Era uma laje que ficava na beira de uma ribanceira lá para trás, né? Então ficava numa parte alta assim, meu irmão. Aí tinha a cidade toda assim embaixo, cara. Uma cena bonita. Era invasão para lá, né? Mas era bonita, assim, muito de luz acesa. Aí começamos a falar de Deus. Não, meu irmão, vai. Aí primeiro que falou foi a Carla, né? Ele falou, não, ela pode, vai lá, irmão. Que ela não ia falar, né? Ele tinha me convidado para ela levar uma palavra. Eu falei, tá bom, eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, não, mas eu senti de Deus que é para ela falar também. Eu falei, meu irmão, então vai lá. Aí a Carla já viu, né? Hoje em dia ela já é mais desembaraçada, né? Mas na época, querido, já viram aquela tartaruguinha do Pernalonga, quando chega perto que ela bota para dentro assim? É sério, era assim, eu tô falando para vocês. Aí ela amou e me apertava, e a unha aqui na minha mão me apertava. Eu falei, amor, vai lá, ora um Pai Nosso, meu irmão, vai lá, entendeu? Aí ela foi para lá, meu irmão começou a falar de Deus, cara, foi uma bênção, querido, mas foi uma bênção. Entendeu? Ela falou, depois o homem falou, e daqui a pouco subiu, e quando vi chegou um músico, e deixou de ser já na caixa, o cara puxou o teclado, não foi? Começou a cantar, eu falei, rapaz, pega fogo, daqui a pouco teve uma outra palavra, eu levei uma palavra, foi uma bênção, uma experiência diferente. Aí o que acontece? Eu falo para vocês sobre o chamado da sua vida. Aí eu vivi aquela experiência, sabe? Aí descemos lá, mesmo esquema, né? Não, amor, deixa que eu desci primeiro, lá vem a Carla, não caiu, graças a Deus. Aí ficamos por ali, ele falou, ei, pastor. Aí me chamava de pastor, eu falava, meu irmão, não sou pastor, sou líder de uma célula. Eu falava para ele, né? Sou líder de uma célula, não sou pastor. Não, mas não, pastor, o senhor é pastor, porque eu quero levar para orar no monte. Aí eu falei, pronto, né? Aí fiquei olhando assim, se ele tivesse feito esse primeiro convite, eu não ia. Você consegue compreender o chamar diferente? Se ele chega comigo de cara e fala assim, eu vou te levar para orar no monte. Eu falei, negócio de monte, nunca tinha ouvido isso, ela quer saber de orar em monte. Entendeu? Só que eu tinha ido lá, já tinha sido uma benção. Eu falei, como é que é, pastor? Não, porque tem um areal lá atrás da Federal, meu. Nossa! Irmãos, é assim. Lá na proximidade é perigoso, né? Matam uns 5 todo dia. Ficam uns 4 amarrados pro dia seguinte. Perigoso, meu. Pra lá é perigoso. Só que era um homem, eu não conhecia o homem, tinha comprado uma moto dele, né? Aí eu falei, vamos lá, meu irmão, o cara começa a entrar. Entra aí, né? Vocês foram também? Não, vocês foram na segunda? Foi na primeira, foi? Foi, vocês ouviram o monte. Não, a gente vai junto. Eu falei, pro monte não, isolado. O cara falou para trás da Federal. Não, a gente vai lá. Rapaz, eu tô te falando que não. Não, a gente tinha ido, acho que uma vez antes. A gente foi uma vez, vocês chegaram a ver o garotinho que se jogou no chão? Chegaram? Então vocês foram junto mesmo. Aí, meu irmão, entra para cá e depois entrou no mato, né? Entrou no mato. Falei, meu irmão, desova, querido. E matão mesmo, sem luz, sem nada no mato. Mato batendo. Eu falei, amor, qualquer coisa, vou só engatar aqui, a gente vira e vai correndo, né? Beleza. Aí chegamos no lugar, descemos. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês. Meu irmão, que experiência. Que experiência com Deus. Que experiência com Deus. Aí eu falo, a Carla não queria ir de novo, né? Aí, da outra vez ele falou para pregar, agora ele vai. Não vai pedir, meu amor, é monte. Deve ser assim, um pedaço de terra, a gente fica em cima e ora e tal. Não, mas bora, sério, bora, eu não queria ir sozinho, mas se você não quiser ir e tal. Aí aqui, né, doida para ir, não, bora, cara, não, bora. Aí eu falo, não, pá, vai ir Alain e tal, porque eu tinha medo, né, era isolado. Mas fomos lá. Irmãos, nós chegamos lá, cara, eu vi coisas assim extraordinárias. Eu vi senhores de idade, mas senhores de cabeça branca mesmo. 3, 4, né? Passavam assim mesmo. Não, a gente vai subir, continuava subindo. A gente ficou numa parte assim que era um areal e continuava subindo, meu irmão, ia embora lá para dentro. Aí lá eu vi algo diferente, irmãos. Aí quando você entrava, você sentia que era uma atmosfera diferente. Aí quando ele chegou, ele falou com um rapaz numa caixa de som. Aí eu falei, poxa, legal, o pessoal vem em caixa de som. Ele falou, não, pô, esse cara aí é o seguinte, pô, ele está aí há 5 dias. 3 dias, 5 dias, nem lembro. Está aí há 3 dias, 5 dias, ele está aí há 5 dias orando e tal. E eu não sei como, hoje olhando, eu não sei como a caixa de som continuava tocando, né? Porque estava lá a caixa de som tocando. Não sei se carregava, tinha bateria. Aí eu olhei e falei, não, beleza. Aí entramos, começamos a orar, e hora daqui, hora dali, cada um puxava uma oração. Daqui a pouco o garotinho devia ter 8 anos. 8 anos, meu irmão. 8 anos, cara. Meu irmão, o garotinho foi e se encheu do Espírito Santo. Meu irmão começou a chorar, botou o rosto no chão, na terra, querido. Terra. Ficou com o rosto com terra. Se jogou no chão. Eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu me humilho diante de Ti. Planta em meu coração, queima no meu coração meu chamado, Deus. 8 anos, meu irmão. 8 anos. Queima no meu coração, Senhor, meu chamado. Fala do propósito da minha vida. Eu não quero me abandonar de Ti. Chorando. Eu olhei para aquilo e fiquei envergonhado. Eu falei, meu Deus. Sabe? Um agir de Deus, irmãos. Aí, sabe, eu fui tomado e
tomei a direção do prumo do mato, assim, meu irmão. Cheguei perto da árvore, eu queria gritar, envergonhado, e queria gritar. Aí botei a mão no boco, assim, comecei a gritar: Deus, aquilo que o Senhor está rasgando no coração daquele menino, rasga no meu coração também. Deus, fala comigo. Irmão, sério. Só que aconteceu, você fala assim: não, mas foi uma experiência. Só que aconteceu, a Carla tinha falado assim para mim em casa: amor, eu não quero ir. Eu não quero ir, amor, vá lá e veja como é que é. Beleza. Quando chegou lá na hora, o homem olhou, não foi? Olha, eu vou trazer uma palavra revelada, e lendo com lanterna lá com o celular, assim, e leu. Ele falou: deixa eu falar uma coisa para a senhora não queria vir, né? Sério, a senhora não queria vir, mas aqui a senhora vai experimentar algo diferente. Estou falando para a senhora: se renda ao Senhor. Tem um chamado para a sua vida, se renda a isso. A senhora está demorando, a senhora tem sido uma mulher muito tímida, muito envergonhada. Começou a falar as coisas para ela. E eu aqui, querido, eu olhei assim, falei: meu irmão, ou seja, às vezes a gente não se permite viver novas experiências. Entendeu? Talvez hoje eu fosse um frequentador assíduo do monte, entendeu? Tivesse ficado lá, mas eu falo para você assim: não é o ambiente, não é o local. Não é só o local, porque às vezes a gente tem... Eu lembro que uma vez na igreja a gente fez um propósito de oração muito, muito intenso com jejum, e no final queriam colocar uma fogueira, né? Porque tinham visto em algum lugar que as pessoas faziam pedidos, né, no papel e jogavam para queimar numa fogueira. E eu fui contra. Todo mundo: não, vai ser bacana. Eu falei: não, sou contra, cara, sou contra. Aí o pessoal: não, cara, mas por que você é contra? É só supervisores, né, do ministério. O pastor Júlio acho que estava até viajando. Eu falei: não, sou contra porque, cara, a gente não pode fazer disso. Nós temos muitas pessoas recém-convertidas. E a gente pode fazer isso um misticismo na vida dos meus irmãos, entendeu? Porque às vezes, se você não tiver sabedoria, volta a falar sobre o monte. Se não tiver sabedoria, talvez, como eu já tive uma outra experiência, eu não vou falar porque vai me alongar muito, mas você pode ter o discernimento errado de que só vai acontecer naquela situação e naquela circunstância, entendeu? Então sempre você vai precisar de uma fogueira para poder queimar os teus pedidos, para poder dar certo. E eu fui contra, entendeu? E não teve a fogueira, mas, poxa, foi o mover de Deus assim nesse período de oração que nós fizemos. E Deus se manifestou do mesmo jeito, sem a fogueira, entendeu? Então, irmãos, para finalizar agora mesmo, eu queria falar sobre o resultado do seu chamado, né? Está lá no verso 51. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você for ler lá em Gênesis, isso daqui foi um sonho. Foi uma visão dada a Jacó em sonho, entendeu? Como uma escada apoiada, né? Que levava até os céus, e ele via anjos de Deus subindo e descendo. E ele via ao lado da escada o Senhor, né? Profetizando sobre a vida dele, né? Dizendo que aquela terra que ele estava dormindo seria a terra dele, que ele ia ter a descendência, né? Tão numerosa como o pó da terra. Então, que você tenha sempre isso na sua cabeça e guarde isso no seu coração, né? Os sonhos de muitos podem ser uma realidade para a sua vida, entendeu? Grave isso. Os sonhos de muitos, os sonhos que Deus deu para muitos, pode ser uma realidade na sua vida se você permitir, né? Porque na vida desses homens que decidiram seguir a Cristo, foram isso que eles viram, né? Ou seja, isso daqui é uma promessa de Jesus. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Ou seja, aquilo que Jacó havia visto em sonho agora era uma realidade na vida daqueles homens. Eles estavam diante daquele que foi a consumação de toda a lei, meus irmãos. Amém? Peço que você fique de pé, eu quero orar com você.